Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 76. Decisão e vontade. Poder governante em a natureza do homem. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Tudo depende de sua reta ação. O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. É este o poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína, enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. A mola de todas as ações. Mas deveis lembrar-vos de que vossa vontade é a fonte de todas as vossas ações. Esta vontade, que constitui tão importante fator no caráter do homem, foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. E desde então ele tem estado operando no homem o querer e o perfazer segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humanas. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio de seu governo: submete-te a mim, dá-me tua vontade, tira-a do domínio de Satanás e dela me apoderarei. Então posso operar em ti o querer e o perfazer segundo a minha boa vontade. Quando ele vos dá a mente de Cristo, vossa vontade se torna como a sua vontade, e vosso caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. A vontade do homem é agressiva. A vontade do homem é agressiva e se esforça sempre para dobrar tudo a seus desígnios. Caso ela esteja aliciada para o lado de Deus e do direito, os frutos do Espírito aparecerão na vida, e Deus tem designado glória, honra e paz a todo homem que obra o que é bom. A impossibilidade está em nossa vontade. Toda a nossa vida pertence a Deus e tem de ser usada para a sua glória. Sua graça consagrará e aproveitará cada faculdade. Que ninguém diga: eu não posso remediar meus defeitos de caráter, pois se chegardes a essa conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. Grande calmante dos nervos. A mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade demonstrar-se-á, em muitos casos, poderoso calmante para os nervos. Satanás serve-se da vontade. Quando se permite a Satanás moldar a vontade, ele a empregará para realizar seus fins. Suscitará as más propensões, despertando paixões e ambições profanas. Diz: todo este poder, estas honras e riquezas e prazeres pecaminosos, eu tos darei. Suas condições, porém, são que seja entregue a integridade e embotada a consciência. Assim, degrada ele as faculdades humanas, levando-as ao cativeiro do pecado. A tentação prova ao máximo nossa força de vontade. É nosso privilégio, como filhos de Deus, reter firme a profissão de nossa fé sem vacilar. Por vezes, o empolgante poder da tentação parece provar ao máximo nossa força de vontade e parece que exercer fé é de todo contrário a todas as evidências dos sentidos ou da emoção. Nossa vontade, porém, precisa conservar-se ao lado de Deus. Precisamos crer que em Jesus Cristo há perpétua resistência e eficiência. Hora a hora, precisamos manter triunfantemente nossa posição em Deus, fortes em sua força.
A educação das crianças é diferente de treinar mudos animais. A educação da criança em casa e na escola não deve ser como o ensino dos mudos animais, pois as crianças têm vontade inteligente, a qual deve ser dirigida de maneira a reger todas as suas faculdades. Os mudos animais devem ser exercitados, pois não possuem razão nem inteligência. À mente humana, porém, deve ser ensinado o domínio próprio. Ela deve ser educada a fim de governar o ser humano, ao passo que os animais são governados por um dono e exercitados a ser-lhe submissos. O dono serve de mente, juízo e vontade para o animal. A vontade deve ser dirigida, não quebrada. Uma criança pode ser ensinada de maneira a, como o animal, não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade, para todos os intentos e desígnios, estar sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios. Sua vontade foi controlada por outros e a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e à sua capacidade mental, de modo a desenvolverem as mais vigorosas faculdades da mente quando necessário. Os professores não devem parar aí, mas dar atenção especial ao cultivo das faculdades mais débeis, para que todas sejam exercitadas e levadas de um a outro grau de vigor, de modo que a mente atinja as devidas proporções. Resguardar toda a força de vontade. A ação de quebrar a vontade é contrária aos princípios de Cristo. A vontade da criança deve ser dirigida e guiada. Poupai toda a força de vontade, pois que o ser humano necessita de toda ela, mas dai-lhe a devida direção. Tratai-a com sabedoria e ternura, como um tesouro sagrado. Não a despedaceis. Antes, mediante preceito e verdadeiro exemplo, moldai-a até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. O professor não deve ser ditatorial. Os que são egoístas, rabugentos, ditatoriais, ásperos e rudes, que não consideram cuidadosamente os sentimentos alheios, nunca devem ser empregados como professores. Terão sobre os estudantes uma influência desastrosa, moldando-os segundo o seu próprio caráter, perpetuando assim o mal. Pessoas desse caráter se empenharão em quebrar a vontade de um menino se ele for insubordinado. Cristo, porém, não autorizou essa maneira de tratar com os que erram. Mediante sabedoria celestial, mediante mansidão e humildade de coração, os professores se tornarão capazes de dirigir a vontade e guiá-la no caminho da obediência. Que ninguém, porém, imagine que pela ameaça possa ser conseguida a afeição do estudante. Temos que trabalhar como Cristo trabalhou. A vontade dividida é uma cilada. Todo jovem precisa cultivar a decisão. O estado dividido da vontade é uma cilada e será a ruína de muitos jovens. Sede firmes, do contrário sereis deixados com vossa casa ou caráter construída sobre alicerce arenoso. Aos que têm a desdita de estar sempre do lado do erro, quando o Senhor quereria que fossem homens fiéis, capazes de distinguir o bem do mal. 2 elementos do caráter. A fortaleza do caráter consiste em 2 coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muito jovem confunde paixão forte, desenfreada, com fortaleza de caráter. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é um homem fraco. A genuína grandeza e nobreza do homem mede-se pela força dos sentimentos que ele subjuga, não pela dos que o dominam. O homem mais forte é aquele que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa aos inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. A vontade unida à força divina.
Podereis tornar-vos homens de responsabilidade e influência, se pelo poder de vossa vontade, unido à força divina, vos empenhardes fervorosamente no trabalho. Exercitai as faculdades mentais e, em caso algum, negligencieis as físicas. Não deixeis que a preguiça intelectual feche vossa vereda para maior conhecimento. Aprendei a refletir, assim como a estudar, a fim de que vossa mente se expanda, fortaleça e desenvolva. Nunca penseis que tendes aprendido bastante e que podeis agora afrouxar vossos esforços. A mente cultivada é a medida do homem. Vossa educação deve continuar por toda a vossa vida. Cada dia deveis estar aprendendo e pondo em uso prático o conhecimento adquirido. O reto exercício da vontade resiste à doença. Foi-me mostrado que muitos que são aparentemente fracos e que estão sempre se queixando não estão tão mal como imaginam estar. Alguns deles têm uma poderosa vontade que, exercida na devida direção, seria um eficaz meio de controlar a imaginação, resistindo assim à doença. Mas muito frequentemente se dá o caso de ser a vontade exercida numa direção errada, recusando-se obstinadamente a ceder à razão. Essa vontade liquidou a questão. Inválidos eles são, e a atenção devida a inválidos receberão eles independentemente do juízo dos outros. Um fator no trato da doença. O poder da vontade não é estimado como devia ser. Permaneça a vontade desperta e devidamente dirigida, e ela comunicará energia a todo o ser, sendo maravilhoso auxiliar na manutenção da saúde. Também é uma potência no tratar a doença. Pelo exercício da força de vontade no se colocar na justa relação para com a existência, o enfermo muito pode fazer para cooperar com os esforços médicos em favor de seu restabelecimento. Há milhares que, se quiserem, poderão recuperar a saúde. O Senhor não quer que estejam doentes. Deseja que sejam sãos e contentes e devem assentar a mente no sentido de ficar bons. Muitas vezes os inválidos podem resistir à doença, simplesmente recusando entregar-se às moléstias e deixar-se ficar num estado de inatividade. Erguendo-se acima de suas dores e incômodos, empenhem-se em ocupação útil, adequada às suas forças. Por tal ocupação e o livre uso do ar e da luz do sol, muito enfraquecido inválido haveria de recuperar a saúde e as forças. Prometida a melhoria da saúde. Os hábitos e práticas maus estão trazendo sobre os homens enfermidades de todas as espécies. Que o entendimento seja convencido por meio da educação quanto à pecaminosidade de abusar das energias concedidas por Deus e degradá-las. Torne-se entendida a mente e a vontade se coloque ao lado do Senhor, e haverá uma melhora maravilhosa de saúde física. Isto, porém, jamais pode ser efetuado pelo mero esforço humano. Juntamente com vigorosos esforços, mediante a graça de Cristo, para a renúncia de todas as más práticas e associações, e para a observância da temperança em todas as coisas, deve haver uma permanente convicção de que o arrependimento pelo passado, bem como o perdão, devem ser buscados de Deus mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Essas coisas devem fazer parte da experiência diária. Deve haver estrita vigilância e persistentes rogos para que Cristo traga em cativeiro para si mesmo a todo pensamento. Seu poder restaurador deve ser comunicado à alma para que, como seres responsáveis, possamos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Narcóticos e a vontade. Alguns há que usam narcóticos e, por condescendência, estão encorajando maus hábitos que estão alcançando um poder controlador sobre a vontade, os pensamentos e todo o homem. Ensinar o poder da força de vontade. A força de vontade e a importância do domínio próprio, tanto na preservação como na reaquisição da saúde. O efeito deprimente, mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo, impureza. E, de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, gratidão,
também devem ser apresentados. O Espírito Santo não substitui a força de vontade. O Espírito de Deus não se propõe a fazer nossa parte, nem no querer, nem no fazer. Esta é a obra do agente humano em cooperação com os agentes divinos. Logo que inclinemos nossa vontade a harmonizar-se com a vontade de Deus, a graça de Cristo se apresenta para cooperar com o agente humano. Não será, porém, substituto para fazer nosso trabalho independentemente de nossa resolução e nossa decidida ação. Portanto, não é a abundância de luz e de evidência em cima de evidência o que converterá a alma. É unicamente o agente humano aceitando a luz, despertando as energias da vontade, compreendendo e reconhecendo aquilo que ele sabe ser justiça e verdade, e assim cooperando com os serviços celestiais designados por Deus para a salvação da alma. Em segurança só quando unida ao divino. A vontade do homem só está em segurança quando unida à vontade de Deus. A vontade humana confundindo-se com a divina. Neste conflito da justiça com a injustiça, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. Nossa vontade finita precisa ser submetida à vontade do infinito. A vontade humana precisa confundir-se com a divina. Isto trará em nosso auxílio o Espírito Santo, e toda vitória tenderá à recuperação da comprada possessão de Deus, à restauração de sua imagem na alma. A conversão não cria novas faculdades. O Espírito de Deus não cria faculdades novas no homem convertido, mas opera decidida mudança no emprego dessas faculdades. Quando mente, alma e coração se transformam, não é dada ao homem nova consciência, mas sua vontade é submetida a uma consciência renovada, cujas sensibilidades adormecidas são despertadas pela operação do Espírito Santo. Satanás domina a vontade que não está sob o controle de Deus. Cristo declarou: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Sua vontade foi ativamente exercida para salvar a alma dos homens. Sua vontade humana era nutrida pela divina. Seus servos hoje fariam bem em perguntar-se a si mesmos: que espécie de vontade estou eu individualmente cultivando? Tenho eu estado a satisfazer os próprios desejos, confirmando-me no egoísmo e na obstinação? Se assim fazemos, achamo-nos em grande perigo, pois Satanás governará sempre a vontade que não está sob o domínio do Espírito de Deus. Quando pomos a vontade em harmonia com a de Deus, a santa obediência que foi exemplificada na vida de Cristo se mostrará em nossa vida. A vontade deve ser dirigida por uma consciência pura. A paz interior e uma consciência livre de ofensa para com Deus revivificará e revigorará o intelecto como orvalho destilado sobre as tenras plantas. A vontade é então dirigida e controlada devidamente, e é mais decidida e todavia livre da perversidade. A vontade determina a vida ou a morte. Unicamente a eternidade pode revelar o glorioso destino a que o homem restaurado à imagem de Deus pode atingir. Para podermos alcançar esse elevado ideal, o que leva a alma a tropeçar precisa ser sacrificado. É mediante a vontade que o pecado retém seu domínio sobre nós. A entrega da vontade é representada como arrancar o olho ou cortar a mão. Afigura-se-nos muitas vezes que sujeitar a vontade de Deus é o mesmo que consentir em atravessar a vida mutilado ou aleijado. Deus é a fonte da vida, e só podemos ter vida ao nos acharmos em comunhão com Ele. Se vos apegais ao eu, recusando entregar a Deus vossa vontade, estáis preferindo a morte. Exigirá um sacrifício o entregar-se a Deus. É, porém, um sacrifício do inferior pelo mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é o desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da mesma que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos.
Nossa vontade deve ser sujeita à sua, a fim de que a tornemos a receber purificada e refinada e tão ligada em correspondência com o divino, que ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Para compreender a verdadeira força de vontade, conselho a um jovem instável. Estarás em constante perigo até que compreendas a verdadeira força de vontade. Poderás crer e prometer todas as coisas, mas tuas promessas ou tua fé não terão nenhum valor enquanto não puseres tua vontade do lado da fé e da ação. Se combateres o combate da fé com toda a tua força de vontade, vencerás. Teus sentimentos, tuas impressões, tuas emoções não merecem confiança, pois não são seguros. Podeis controlar a vontade, mas não precisais desesperar. Compete-vos ceder vossa vontade à vontade de Jesus Cristo, e isto fazendo, Deus imediatamente toma posse e efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vossa natureza toda será então posta sob o controle do Espírito de Cristo, e mesmo vossos pensamentos lhe serão submissos. Não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções, tal qual o desejaríeis. Podeis, porém, controlar a vontade, e podeis operar uma inteira mudança em vossa vida. Entregando a Cristo vossa vontade, vossa vida será escondida com Cristo em Deus, e aliada ao poder que está acima de todo principado e potestade. Tereis, provinda de Deus, força que vos prenderá à sua força, e uma nova luz, a própria luz da viva fé, ser-vos-á possível. Mas vossa vontade terá de cooperar com a vontade de Deus. O elo que liga a energia divina. Somos cooperadores de Deus. Esta é a sábia provisão do próprio Senhor. A cooperação da vontade e esforço humanos com a energia divina é o elo que liga os homens uns aos outros e a Deus. Diz o apóstolo: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, verso 9. Deve o homem trabalhar com os meios que Deus lhe deu. Operai a vossa salvação com temor e tremor, diz ele, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Quando a vontade é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina.